pessoal, tudo bem? Os vídeos anteriores a gente fala um pouco da questão da mudança demográfica que o país vem enfrentando e a gente mostrou números aqui da nossa região de Bragança Paulista, região Bragantina, e a gente apresentou também uma proposta, né, de como que a gente pode construir uma cidade mais sustentável, uma cidade mais racional, uma cidade mais igualitária, onde a gente possa não ter ocupações irregulares, a gente possa ter uma geração de emprego e renda, as pessoas possam vir trabalhar, morar dignamente, onde a gente possa enfrentar essa questão das mudanças climáticas. Hoje nós vamos falar de uma outra variável bastante significativa do século XXI, né? Que é essa mudança da alteração do modelo de trabalho da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. Que é essa mudança que a gente está tendo de uma sociedade industrial urbana para uma sociedade de serviços, né? Nós tivemos há mais de 100 anos atrás, isso também ocorreu, né? Quando a gente sai de uma sociedade rural, onde as pessoas moravam muito mais no campo, e veio uma sociedade industrial urbana, com a Revolução Industrial, onde a gente tem essa grande migração dessas pessoas do campo para as cidades, né? E as cidades têm uma grande mudança disso, né? Agora, depois de mais de 100 anos, nós estamos passando de uma revolução industrial, nós estamos passando de uma sociedade de industrial urbana para uma sociedade de serviços. A gente pode dar exemplos práticos disso, né? A gente tinha, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, um toca-CD, né? Então, hoje você não tem mais um toca-CD, você tem a música em streaming no seu celular. Então, a indústria que produzia um produto de toca-CD acabou. Você tinha, para ver um vídeo, para ver um filme, você tinha lá o VHS, você tinha o DVD. Hoje você assiste filme nos streams, em Netflix, esse tipo de coisa, e você então não precisa, essa indústria acabou, essa indústria de produtos acabou. Então, uma sociedade de serviço tecnológica, né, que o mundo está trazendo, ela vai alterando a forma de trabalho. Então, a indústria está diminuindo, a indústria de produtos, e nós estamos crescendo numa indústria de serviços, cara, né? Então, isso traz uma grande mudança na forma do emprego e das novas profissões, de como você trabalha. A pandemia acelerou esse processo, né? Então, a gente pode ver aqui, trazer para vocês aí alguns números, né? Esse slide, por exemplo, mostra aí a Ford encerra a produção de veículos no Brasil, quando ela fechou essas fábricas de Camaçari, Taubaté. Depois a Panasonic também encerra a sua produção no Brasil. E aí a gente vai trazendo, né, esse crescimento dos pequenos negócios, as pequenas empresas. Então, ali mais de 620 mil microempresas foram abertas em 2020, né, que principalmente é o microempreendedor individual. Aquele número já está defasado, né, 98% da participação são pequenos negócios nas empresas, né? Nós temos 1% apenas de médias e grandes empresas, praticamente no Brasil. Esse é um número do Data Sebrae de 2020, mas isso já está mais atualizado ainda. O próximo slide vai mostrar o crescimento da economia digital, né? Então, assim, o comércio digital ganhou mais de 5 milhões, né, de consumidores. A pandemia, mais de uma loja virtual por minuto foi aberta no país, né? O Mercado Livre ganhou mais de 5 milhões de novos clientes, né? Então, o e-commerce no Brasil cresceu 62%. Então, isso leva a uma outra configuração de geração de emprego e renda que os gestores, cara, precisam estar atentos para isso, né? Essa questão ela é muito significativa nessa produção do emprego. Então, hoje, e esse processo ele tem uma grande questão, conceito, né, que a academia traz, que é uma desterritorialização. Eu deixo de consumir produtos da minha região, eu deixo de consumir produtos da minha cidade, eu passo a consumir produtos de outros lugares, né? Quando eu compro pela internet, eu estou comprando de outros lugares, ou seja, o recurso, o capital que ficaria na cidade passa para outros lugares. Isso você vai diminuindo essa poupança regional. Então isso chama desterritorialização. Eu vou perdendo a minha identidade, né? Essa globalização com essa questão da economia digital leva a esse processo de desterritorialização.
E isso faz o que acontecer? Primeiro, os comércios locais acabam virando as grandes lojas ou grandes magazines de grandes marcas, por exemplo, vão deixando, né? Então os comércios locais eles vão virando mais comércios superficiais, não superficiais, mas são comércios mais de consumos mais simples, né? Isso vai diminuindo esse processo de produção do nosso comércio. Então, isso é uma das características que vai acontecendo. E a gente vai acabando deixando essa questão da identidade local fora, né? Então, isso é um ponto crucial para a gente poder enfrentar isso, né? Aí uma tendência da economia de serviços, vocês percebem que isso já mostra, né? Desde 2009, né? A gente sai ali, o gráfico em vermelho é o número de MEIs no país, né? Então você sai de 2009 até 2019, você vê o crescimento dessa questão do microempreendedor individual. Aqui tem várias situações, né? Desde a pessoa que vende sorvete na praça ou vende coco na praia, até doutorado, pessoas com doutorado que são MEIs. Assim, uma grande mudança desse cenário, né? Desse processo. E uma pesquisa muito relevante do Sebrae, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae, esses pequenos negócios, né, eles têm uma produtividade de 25% em relação aos negócios europeus, por exemplo. Por quê? Porque geralmente a gente abre um negócio hoje com o nosso conhecimento, a gente não pensa no público-alvo, em categorização de cliente, em fluxo de caixa, em um designer, para quem que a gente quer, ou seja, não tem um plano de negócios muito elaborado. Então, a gente tem hoje uma grande economia de serviços com uma baixa produtividade, e isso que tem um grande peso na geração de emprego e renda, né? Então nós defendemos o quê, cara? 4 coisas cruciais para isso, né? Primeiro, olhar toda essa economia, né? Aqui em Bragança, quantos MEIs tem? Né? Quais são os quinais, né? O Código Nacional Empresarial, né? Nacional Empresarial. Qual é a característica, a vocação? Aonde eles estão trabalhando? 2, cara, quais o número de microempresas aqui? Qual o número de empresas de pequeno porte, as EPPs, e as médias e grandes empresas? Qual é essa cadeia produtiva de serviços? Vamos dar por exemplo, o Red Bull Bragantino, aqui, que todo mundo conhece. Acabou de inaugurar um centro de treinamento, tem aqui toda a parte de estrutura deles. Qual é a cadeia produtiva de serviços que atende essa grande empresa? É daqui, não é daqui, é da região? O que está acontecendo com isso? Então, a gente tem que olhar um pouco isso. Primeiro, a transformação digital desses pequenos negócios, né? Tudo que você produz hoje presencial, você tem que produzir digital, né? Para a gente enfrentar essa economia digital. 2, a gente tem que agregar valor aos nossos produtos, né? A gente tem que fazer parcerias com outros MEIs, né? A gente tem que ter uma cooperação entre essas empresas, né? A gente precisa ajudar essas empresas a fazerem planos de negócio, a categorizar cliente. Ou seja, o poder público precisa criar um grande centro de formação, um grande centro de capacitação para a gente poder aumentar a produtividade desses pequenos negócios, né? E por último, é o que a gente vai lutar contra essa questão da globalização e a venda do capital fora. É a nossa identidade local, da nossa produção local. Eu dou um exemplo da linguiça aqui em Bragança, né? Como é que a gente pode criar uma identificação geográfica dessa produção de linguiça? Como é que a gente pode fazer com que os restaurantes tenham cardápios delas, os bares? Ou seja, estou dando exemplo de um produto. Assim, a gente precisa valorizar o que a gente produz aqui, principalmente nessa identidade local, serviço de inspeção municipal, enfim, isso é um ponto crucial, né? Essa questão de trazer indústrias, tem que pensar muito bem, né? Porque a gente tem uma indústria de consumo, os centros de distribuição serão fundamentais, mas essa valorização do pequeno negócio, né? A gente dá um outro exemplo que é a economia da saúde, né? Você tem várias clínicas particulares hoje o poder público pode credenciar com essas clínicas, ou seja, o recurso fica aqui em média complexidade, por exemplo, em saúde, uma consulta de ortopedia, uma consulta de cardiologia, enfim, a gente pode também deixar fazer com que isso aconteça. Então, essa nova economia de serviços de geração de emprego precisa
ser enfrentada dessa maneira, com muita apoio ao pequeno negócio, com muita formação, olhando para essas cadeias produtivas em relação à média e grande empresa, aos centros de distribuição, e a gente fazer com que todas as compras do poder municipal, no máximo, compre da região, compre do local. Então, o poder público precisa fazer uma cooperativa, por exemplo, de vans para atender o transporte escolar, ao invés de contratar uma empresa grande que venha de fora, fazer uma cooperativa de costureiras para que elas façam os seus uniformes escolares, que fique aqui para as crianças daqui e a renda fique aqui, que a gente compre da agricultura familiar, para a gente não terceirize a merenda e faça uma cooperativa, que toda a cooperativa, todos os produtores rurais aqui possam vender para a prefeitura e o recurso fica aqui, enfim. Que a gente possa atender a média complexidade de saúde em todas as clínicas que tem aqui, que a gente possa fazer castração de animais e credenciar todas as clínicas veterinárias aqui, faça as castrações aqui, enfim, o recurso fica aqui, gera emprego aqui, melhora a capacidade das empresas, e melhora a capacidade desses pequenos negócios, que realmente é o grande impulsionador daqui para frente na geração de emprego e renda desse país. E principalmente em Bragança e Atibaia tem essa grande capacidade daqui para frente. A gente mostrou isso nessa questão de crescimento, de cidades polo. Então, olhar para essa questão do pequeno negócio é o que vai garantir emprego e renda e emprego para todo mundo e capacidade da gente poder ter atender essa população com ofertas de emprego. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fica para o próximo vídeo novos debates sobre essa questão de políticas públicas. Muito obrigado.